Muita gente viu Thor, Amor e Trovão, ficou curioso pra saber quem é filho do Gorr nos quadrinhos, que é aquela garota Eternidade que apareceu no filme. Será que ela é poderosa? Qual o impacto dessa filha adotiva do Thor no CM? Vamos ver isso agora. Hey Nerds, Peter aqui. Se tem uma coisa que eu sempre falo pra vocês é que pouquíssimas coisas no CM são adaptadas de forma fiel, sabe? É tudo adaptado de forma parcial, semi-adaptação. Às vezes mistura a história de um personagem com a de outro personagem. Faz uma mistura de elementos dos quadrinhos, elementos de personagens diferentes, mitologias diferentes e cria uma mistureba a partir disso aí. Misturam tudo, jogam e pá, você tem uma história nova pro CM. O próprio martelo do Thor, na verdade, ele tem o visual do martelo do Thor Ultimate, da Terra 1610, 1610. Se chama Rompe Tormentas, que é o nome do martelo do Bio-Raio Beta. E esse martelo ele abre a Bifrost, que é uma invenção do CM, qualquer martelo fazer isso. Resumindo, ok? O resultado final da mistureba, às vezes vira uma invenção completamente nova do CM. Tipo, completamente. Esse é meio que o caso da filha do Gorr no filme. Porque nas HQs, o Gorr até teve filhas e tudo mais, beleza. Só que todas elas morreram bebês. A principal perda dele foi o filho mais velho e a esposa. Por isso que quando o Gorr criou o império dele no futuro, criou o exército deles lá de criaturas feitas com a substância da Necrosword, da Necroespada, ele também recriou a mulher e o filho dele. E eles agiam sozinhos mesmo, sabe? Tinham consciência própria, independência, eles pensavam, eles falavam. Inclusive o filho dele ajudou o Thor a lutar contra o pai. Mas o velho rei Thor diz que tanto o filho como a mulher eram na verdade fragmentos da mente do Gorr. Parte do subconsciente dele que se sentiam culpados por tudo que ele estava fazendo. No fim, esse garoto foi desfeito quando Thor tirou a Necroespada do Gorr e pegou pra ele. Ou seja, essa filha do Gorr, que veio da Eternidade, é uma invenção. Não tem nada nem próximo disso nas HQs. Esse lance da Eternidade, ser um gênio da lâmpada no centro do universo que realiza pedidos, também é uma invenção. Essa eu realmente não entendi. Eternidade, galera, é a entidade mais importante da Marvel. Porque tudo que existe na Marvel, todo mundo físico, sabe? Todos os objetos, tudo que é tocável, é parte do corpo da Eternidade. Sabe? Heróis, pessoas, deuses, planetas, galáxias, universos, dimensões, linhas do tempo, tudo isso é o corpo da Eternidade. No filme, a Eternidade só foi usada como uma justificativa fácil de roteiro pro Gorr matar todos os deuses fazendo um pedido. Então fica muito difícil entender por que o Gorr, quando fez o pedido para a filha dele voltar à vida, ela voltou com poderes da Eternidade. Até tava com aquela mesma aparência de um corpo feito de espaço, né? Vácuo, planetas, estrelas. Mas por que ela só não foi ressuscitada normal? É muita piada para pouca explicação, galera. A referência mais próxima disso que a gente tem nas HQs, para tentar fazer um paralelo, é a Singularity. Singularidade é uma garota feita de espaço-tempo que simplesmente apareceu. Ninguém sabe ao certo a origem dela, sabe? Mas ela tem esse visual assim de espaço, estrela, sabe? Tudo mais, e poderes relacionados ao espaço-tempo. A história dela tem um pouco desse background de aprender o que é amor também. Então podem ter pego alguma referência disso, já que essa garota no filme é o amor, enquanto o Thor é o trovão. Ela chama o Thor de tio Thor, mas ele tá basicamente como pai adotivo da amor, da love. O Thor no CM é papai agora. E papai de uma garota tão poderosa que chega a conseguir erguer o Rompe Tormentas. Lá em Guerra Infinita, o Thor diz que só seres extremamente poderosos são capazes de erguer o Rompe Tormentas sem enlouquecer. A garota até manda uma rajada dos olhos na frigideira, que é pra gente ver que ela tem poderes cósmicos mesmo. No final das contas, o Thor ganhou um caminho totalmente novo, totalmente inesperado no CM. E essa filha adotiva dele, com certeza, vai ser muito importante e muito poderosa nos próximos filmes. E só pra você saber quem é a atriz que faz essa garotinha, sabe quem é? Ela é filha do Thor. Não, calma. Ela é filha do Chris Hemsworth. Pois é, na vida real. Bacana isso, né? Isso é bacana porque deixa uma dinâmica muito mais verídica pra gente entre pai e filha. Isso ficou bacana pra caramba. Isso acaba transparecendo pra gente na tela. Quando você bota pessoas que têm muita química mesmo, até na vida real, é muito fácil você conseguir contracenar. Mas o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dos poderes dela. Manda alguma teoria sobre os poderes dela que eu quero ler todos. É muito importante, hein? Obrigado de coração, não esquece, toca aqui agora, se inscreve no canal, mas com a notificação ativa. Lembra sempre disso, é muito importante a notificação ativa. Com isso, você realmente é um super-herói da vida real. Se você está inscrito com a notificação, com o sininho, super-herói da vida real, e eu espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!